Aprender o português brasileiro é mais fácil do que parece e eu posso provar. Semana passada eu trouxe para vocês as 5 coisas mais frustrantes quando você aprende português. Mas eu tenho certeza que as coisas boas superam as coisas ruins. Olá, meu nome é Pedro, eu sou professor de português brasileiro e hoje eu trago mais positividade para o canal. Pois vamos falar das 5 coisas que você vai amar quando aprende o português brasileiro. Vem comigo! Número 1. Menos formas verbais para memorizar. Vamos comparar o português com outras línguas românicas. Se você estuda o italiano, você precisa memorizar 6 formas verbais. Se você estuda o espanhol, também, ou 5, se for o espanhol latino-americano. Para falar o português brasileiro, você precisa de somente 4 conjugações. Na verdade, no português falado, no português do dia a dia, somente 3 já seriam suficientes. Normalmente, uma tabela de conjugação tem 6 pessoas gramaticais. Primeira, segunda, terceira pessoas do singular e primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Vamos pegar um verbo como exemplo. O verbo amar. Eu amo, tu amas, ele, ela ama, nós amamos, vós. Como é que era vós mesmo? Vós amais e eles, elas amam. Mas vamos nos livrar do vós. Já vai tarde. Uma conjugação a menos. O vós é raro em Portugal e é inexistente no Brasil. Você não vai escutar vós no Brasil, a não ser que você vá assistir uma missa em uma igreja. E vamos nos livrar do tu também. Tchau! Agora são 4 conjugações. Ah, mas o tu é usado em algumas regiões do Brasil. É verdade, muitos brasileiros usam o tu, mas a maioria dos brasileiros não usa. E muitas vezes, mesmo quem usa o tu, conjuga o tu como você. Na minha opinião, um aluno aprendendo português como língua estrangeira não precisa memorizar a forma do tu. E a gente poderia parar por aqui, mas você prestou atenção no que eu acabei de dizer? A gente poderia e não nós poderíamos. No português falado do dia a dia é muito mais comum usar a gente do que nós. Ou seja, um aluno pode muito bem passar toda a sua vida usando somente 3 conjugações. Primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Muito mais simples, não? Mas espera aí, eu não estou dizendo que você não deve aprender o nós. Eu acho que o nós é importante ainda. Mas, se você quiser usar a gente 100% do tempo, fique à vontade. Eu não vejo nenhum problema. Principalmente se o seu foco for conversação, o uso do português em um modo mais informal. Número 2. Regras de acentuação. Imagine que uma pessoa nunca tenha ouvido a seguinte palavra. E aí? Como você a pronuncia? Ambulance, ambulance, ambulance? Não é possível saber sem ter escutado a palavra pelo menos uma vez. No português, você já sabe como se pronuncia ambulância somente de olhar para a palavra. Para começo de conversa, você precisa saber que no português o acento é restrito a somente 3 sílabas: a última, a penúltima e a antepenúltima. Quando uma palavra tem a sua última sílaba como a mais forte, a chamamos de oxítona. Sofá, café e Brasil são exemplos de palavras oxítonas. Quando a penúltima sílaba for a forte, a chamamos de paroxítona. Carro, anjo e táxi são palavras paroxítonas. Finalmente, se a antepenúltima sílaba for a forte, a chamamos de proparoxítona. Ambulância, música e página são palavras
proparoxítonas. Você deve ter notado os seguintes símbolos em algumas palavras. Esses são os acentos gráficos do português: o acento agudo e o acento circunflexo. E quando um acento está presente, ele te dá uma informação muito importante. Ele te indica que aquela sílaba é a sílaba forte. Portanto, se você se deparar com a seguinte palavra, você sabe que a única pronúncia possível é jacaré. Jacaré. Talvez você esteja se perguntando agora, mas e quando o acento não é presente? Até nesses casos é possível prever a pronúncia, normalmente por exclusão. Por exemplo, a palavra para fez é essa aqui. Eu sei que a pronúncia é cara e não cará. Primeiro porque cará é uma comida. E se fosse cará, teria um acento na A final, de acordo com as regras de acentuação. Mas isso é assunto para um outro vídeo, quem sabe? Número 3. Similaridades com outras línguas. Vamos fazer um experimento. Vamos ler um parágrafo sobre a história do samba em português. O samba é uma dança e um gênero musical brasileiro considerado um dos elementos mais representativos da cultura popular do Brasil. Se você fala espanhol, eu tenho certeza que você entendeu 100% desse texto. Mas você não precisa falar espanhol. Se você fala inglês, você já sai com uma grande vantagem, principalmente para entender o português escrito. Dança, gênero musical brasileiro, considerado, elementos, representativos, cultura popular do Brasil, são todas palavras muito parecidas com o inglês. Provavelmente, alguém que fala inglês consegue entender a mensagem desse parágrafo sem conhecer uma palavra de português. Loucura, não? Obviamente, isso não vai acontecer com todos os textos, mas estima-se que 60% do vocabulário do inglês venha do latim e das línguas românicas, principalmente do francês, que era a língua principal do mundo antes do inglês. Então, sendo o português uma língua românica, você certamente vai encontrar muitas palavras parecidas com o inglês. E se você ainda fala ou sabe alguma coisa de espanhol, aí você tirou a sorte grande, porque o português e o espanhol compartilham cerca de 90% do vocabulário. Muitas palavras são idênticas, como nariz, boca e barba. E quando as palavras não são idênticas, ainda é possível identificar uma origem comum. Por exemplo, olho, ojo, orelha, oreja, bigode, bigote. Número 4. A gramática da vida real é mais simples. É muito comum eu terminar uma explicação gramatical com mas no português falado do dia a dia não é exatamente assim. O que é uma ótima notícia se o seu foco for falar português coloquialmente. Eu vou te dar 3 exemplos. Exemplo número 1. Pronomes demonstrativos. Na teoria, quando um objeto está perto de você, você usa este lápis. Quando algo está próximo do ouvinte, você usa esse lápis. E quando algo está distante do falante e do ouvinte, você usa aquele. Mas no Brasil, este está caindo em desuso e é quase somente usado na linguagem escrita. Então, em vez de 3 pronomes, você vai usar 2, esse e aquele. E você pode falar esse lápis tranquilamente. Exemplo 2, o futuro. Recentemente, eu ajudei um aluno a estudar para uma prova de um curso pré-intermediário.
Dentre as coisas que ele precisava estudar, tinha o futuro do presente. Eu terei, ele terá, nós teremos, vocês terão. Eu farei, ele fará, nós faremos, eles farão. Eu fiquei chocado. Eu não entendi porque um aluno em um nível mais iniciante estava sendo obrigado a memorizar mais uma tabela de conjugação, sendo que a gente raramente usa essa estrutura no dia a dia. E o que a gente usa então? A gente usa o verbo ir no presente, algo que você aprende logo no início, mais o verbo no infinitivo, muito mais simples. Eu vou fazer, ele vai fazer, nós vamos fazer, eles vão fazer. Se eu fosse um aluno iniciante, eu não perderia meu tempo memorizando o futuro do presente. Nos meus 2 últimos exemplos, se alguém chegar e falar: "Ah, mas eu uso este. Ah, mas eu digo eu farei", tudo bem, eu até aceito. Mas o próximo, ninguém usa mesmo. Exemplo 3, o pretérito mais que perfeito simples. O pretérito mais que perfeito é aquele tempo que a gente usa para falar de uma ação que aconteceu antes de uma outra ação no passado. Na teoria, existe uma conjugação especial para esse tempo verbal. Eu fizera, você fizera, nós fizéramos, eles fizeram. Eu, pelo menos, nunca usei eu fizera na minha vida, nem escrito e muito menos falado. Então, o que as pessoas usam? Elas usam o pretérito mais que perfeito composto, com o auxiliar do verbo ter, no pretérito imperfeito, e o particípio do verbo principal. Eu tinha feito, você tinha feito, nós tínhamos feito, eles tinham feito. Grandes coisas! Agora eu preciso memorizar 2 coisas em vez de uma. Não. Na verdade é mais simples sim. Por quê? Se você está estudando o pretérito mais que perfeito, você provavelmente já sabe a conjugação do verbo ter no pretérito imperfeito. Então, você precisa somente memorizar o particípio do verbo, que nunca muda. Número 5. Os brasileiros vão te dar muito apoio. Muitas pessoas aprendem o espanhol, o francês e o italiano por prazer ou necessidade. Das 4 línguas românicas, o português é definitivamente o patinho feio. Então, quando alguém mostra interesse em aprender a nossa língua, a gente dá um maior apoio. A gente vai falar: "Nossa, você fala muito bem português, hein?", para te encorajar. A gente fica com vontade de ajudar, de ensinar uma palavra interessante, ou talvez uma expressão do nosso dialeto que talvez você não conheça. A Courtney é uma escritora dos Estados Unidos que viralizou no Brasil ao compartilhar as suas impressões sobre um dos clássicos da literatura brasileira. E foi isso que ela disse sobre os brasileiros. O Brasil faz com que seja divertido interagir e conversar sobre esses programas e livros. Quando as pessoas me corrigem, elas fazem isso da forma mais gentil possível. Tipo, se a minha pronúncia está errada, elas simplesmente têm um jeito de dizer isso. Um francês te corrigindo faria você se sentir a pessoa mais burra do mundo. Viu? Não sou só eu que estou dizendo. Nós só somos cretinos quando você não pronuncia a palavra pão corretamente. Aí a gente não consegue segurar a risada. Se você não entendeu essa piada, você precisa assistir o vídeo da semana passada. E você, concorda com esse top 5? Adicionaria mais alguma coisa? Conta para mim nos comentários. Mais uma vez, meu nome é Pedro, eu ensino português brasileiro. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!